Eu arrumei uma pessoa que carinhosamente já está fazendo isso por mim. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade de estarmos falando sempre do Mestre Jesus, estarmos amadurecendo o nosso pensamento, estarmos cada vez mais adquirindo informação para que as nossas escolhas e para que as nossas atitudes estejam cada vez mais no campo da qualificação mental. Nós, qualificados mentalmente, seremos chamados um dia de espíritos bons, espíritos em evolução, em pleno processo de evolução. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos treinando para que isso seja verdade um dia. O treinamento acontece aonde? Acontece nos exercícios do ser. Ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, patrão, empregado, vizinho, vizinha, enteado, enteada. Gostaria de fazer um convite a todos nesse momento. Hora ou outra, feche seus olhos. Vejam luzes douradas, esverdeadas, avermelhadas, prateadas, que é o tratamento que a espiritualidade maior faz conosco. Porque eu falo para prestar atenção nessas luzes. Por enquanto a visão ainda é um dos sentidos mais aguçados que nós temos. Aquilo que nós vemos, 75% gravamos. Isso já é tido como certo pela ciência. É um dos sentidos mais aguçados que nós temos até o presente momento da nossa evolução. Nós vamos aumentar esses sentidos. Quem nos diz isso? Jesus nos diz isso diante do Evangelho, que um dia veremos até a Deus quando formos puros de coração. Isso são sentidos aguçados em nós. O dia em que nós conseguirmos ver a Deus, veremos a espiritualidade aqui presente, sentiremos, ouviremos, falaremos, e se algum dos senhores acha que isso não é possível, vamos pegar os exemplos que nós já temos. Chico Xavier fazia isso com muita flexibilidade, com muita agilidade, porque era um espírito já em autodesenvolvimento da sua evolução. Então os seus sensores eram aguçados. Você diria, ele fazia isso porque ele era missionário. Só tem a condição de atingir o cargo de missionário entre nós, seres encarnados, espíritos em alto grau de evolução. Chico era assim. Essa é a nossa projeção para o nosso futuro. Jesus nos diz isso então. Como falou o nosso companheiro, nós então vamos aprender um pouco dos ensinos de Jesus para nós. Parábola do fermento. Parábola do fermento é uma das parábolas mais curtas, mais curtinhas que tem no Evangelho. Mas Jesus, diante da sua simpatia de amor para conosco, apresentou o reino dos céus várias vezes para a gente. E fez comparações para que nós iniciássemos, então, processos de entendimento do que é o nosso futuro. Como nós somos seres, como foi dito, em que os nossos sensores ainda não estão devidamente aguçados por questões da nossa condição mental, Jesus foi de uma simpatia, de uma bondade incrível, quando ele começou a falar do reino dos céus. E existem diversas apresentações da continuidade da vida. E a parábola do fermento é uma delas. Jesus compara o reino dos céus, então, na parábola do fermento, a uma boleira que pega 3 medidas de farinha, mistura o fermento e espera levedar, ou fermentar, como queira. E aí, diante deste ensinamento, comparar o reino dos céus a esta informação, a gente tem uma imensidão de possibilidades. Primeiro, a capacidade da confeiteira, ou da boleira. O conhecimento que ela tem, mediante as propostas de quantidade de misturas que sejam devidamente certas para a composição do bolo que ela quer. Diríamos então que a confeiteira, mediante essa inteligência, poderia ser nossa conduta moral. Cada vez que aprimoramos o conhecimento da técnica, as senhoras fazedoras de bolo, que podem dizer até mais do que eu já me arrisquei e ainda não consegui, mas eu estou tentando, né? As senhoras que fazem devem saber que existem técnicas em que as medidas, cautelosamente colocadas junto com o fermento, ou
ocasiona uma massa muito bonita. O resultado dessa massa é a aquisição de informação. A capacidade dessa confeiteira, essa aquisição de informação diante da sua técnica, pode-se dizer que é a conduta moral. Quando nós tivermos, então, uma conduta moral acessível, medindo as técnicas em que nós vamos aprendendo com o nosso treinamento, porque a vida, ela é um treinamento constante para nós. Ser é uma constante atividade de aprender nos cargos da vida. O que nós estamos vivendo encarnado é isso. E essa prática constante na nossa vida nos distancia do simples. Nós fomos criados por Deus, nosso Pai, nosso Criador, pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Não sabemos em que época foi isso, mas nós somos produto da ideia do Criador. Ele um dia pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. E diante dessa proposta de vida, esse método de vida terrestre, nós somos terráqueos, vivendo numa comunidade planetária chamada Terra, ainda de provas e expiações segundo a espiritualidade maior, porque nossos pensamentos, o ajuntamento dos nossos pensamentos, na maior parte das vezes, ainda é de espíritos imperfeitos. E para que haja o aprimoramento sem que haja, em momento nenhum, a falta de liberdade de ser, ou seja, eu penso e sou aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Eu tenho que sentir a reunião das minhas atividades. E aí está na colocação de se esperar fermentar, na parábola que nos ensina hoje. Esse fermento, essa condição da massa chegar diante do seu ponto certo, é a espera de Deus, nosso Pai e nosso Criador, em virtude da nossa aquisição de informação. Então nós estamos em pleno burilamento da massa, nas atividades do ser. Ser pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, irmão, irmã, patrão, empregado, vizinho, vizinha. Em como a gente age e quando a gente sente o que a gente fez, o que a gente proporcionou, o que a gente falou, nessa convivência constante há sempre o aprimoramento. O resultado é eu estar mais experiente do que ontem, mais experiente do que antes de ontem, e eu vou agindo de maneiras diferentes, que vão me dando qualificação mental, no bem. E aí um dia eu vou ter com isso o quê? E o que nós pensamos e o que nós fazemos cria campos magnéticos correspondentes ao que eu sou. Se diante das minhas atividades do ser eu penso mal, eu ajo de forma maligna, de forma orgulhosa, vaidosa, egoísta, eu acabo sentindo os reflexos do que eu quero ser. A partir do momento em que eu não gosto do resultado do que eu estou sentindo, e a cada momento do que eu estou vivendo, portanto, e a cada momento eu tento a melhoria, é o aprimoramento do bolo, que se refere a Jesus. O reino dos céus, então, é aqueles que estão verdadeiramente no ponto certo da massa. A maior parte do meu dia, isso é possível ser verificado hoje, por cada um de nós. Na maior parte do meu dia, nas atividades do ser, os meus pensamentos foram benignos ou malignos. As coisas que eu falei foram benignas ou malignas. O que eu senti prazer na raiva, no ódio, na falta de perdão, na intolerância, na indiferença. E olha como nós estamos sendo indiferentes no dia de hoje. Eu diria que a nossa amiga falou até de desligar o celular.
e que a gente estivesse no stand-by lá nesse momento, né? Por quê? Porque nós vivemos um momento em que nós ganhamos um brinquedo novo no avanço tecnológico. E nunca foi tão, mas tão utilizado aquele negócio de cada um no seu quadrado. Eu fui num restaurante um dia desse, por exemplo, eu vi 4 membros da mesma família. Dava para se entender que era da mesma família porque era o pai e a mãe e 2 filhos, cada um com o seu celular e ninguém falando com ninguém, esperando o pedido chegar na mesa. E o que eu achei interessante é que durante muito tempo aquilo se aconteceu. E o que nós estamos fazendo? Negligenciando as atividades do ser que nos aprimora, a possibilidade de conversarmos com o mundo, não tem mais fronteiras. E automaticamente não convivendo com os nossos. Parece que a gente ganhou um brinquedo e até a gente se espanturrar do brinquedo, a gente ignora tudo que está à nossa volta. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos perdendo o bem mais importante da nossa massa. É o tempo. O tempo custa muito caro para nós. E é extremamente importante que nós a todo momento estejamos muito preocupados com o resultado do nosso dia. Porque eu crio um campo vibratório adequado e medido pelo que eu penso e pelo que eu falo. É a minha liberdade de ser. E eu vou conseguir, no meu desencarne, entrar num lugar mais confortável na espiritualidade, no reino dos céus tão anunciado por Jesus, tanto falado por Jesus, e hoje mais uma vez, eu vou conseguir entrar em mundos mais confortáveis a partir do momento em que o meu campo de vibração for equivalente para se viver nesse mundo. Porque é uma questão de justiça e uma questão de conforto. Se eu estou acostumado e gosto, da maior parte das vezes, estar vibrando em condições negativas, automaticamente seria desconfortável para mim, por questões de atração magnética daquilo que eu sou, do campo de energia do que eu sou, seria desconfortável para mim viver num mundo mais qualificado, não conseguiria. Na mesma proporção, é que não queremos ficar no mundo desqualificado quando nós estamos com pensamentos melhores. O treino é hoje. O burilamento da massa, comparado ao reino dos céus, nós fazemos exatamente hoje. 3 coisas que nos coloca diante dessa importância, que pode ser a massa, os 3 tipos de farinha. Espírito, perispírito, corpo físico. Quando todos estiverem num alinhamento acessível à bondade, não vamos mais necessitar de estarmos vinculados a esses processos constantemente repetitivos que é as diversas existências que nós temos. Nós vamos estar em mundos mais confortáveis. O treino é agora. Que tipo de pai que você é? De mãe? De filho, de filha, de irmão, de irmã? De marido, de esposa? De patrão, de empregado? A questão está exatamente em que Jesus nos apresenta o reino dos céus como alguma coisa possível ao nosso alcance. Basta que nós entendamos os burilamentos que existem hoje para a nossa existência. Estamos exatamente próximos da família que nos é afim, daquela pela qual nós estamos mais o quê? Associados, ora vinculados por comportamentos negativos do passado, precisando de refazimento, precisando de mexer aquela farinha bem mexida, para que a gente possa mentalmente se transformar dela fora do ponto, para trazer ela no ponto, mediante as atividades mais harmônicas, benignas, que irradiam uma condição de um campo melhor, para que nós possamos um dia fazer parte dos bons. Por isso que há muitos lugares na casa do Pai, e não um lugar.
muitos lugares porque pensamos de maneira diferente. E a todo momento é respeitado a maneira com a qual nós nos convivemos. Só que o que acontece é que nós temos todo o tempo do mundo, mas segundo o que a gente vê de Jesus e o que a gente vê dos companheiros espirituais, é que a gente não tem todo o tempo do mundo para viver no mal. A nossa encarnação é de uma condição tão rara, é de um momento tão raro, aí poderia se colocar na qualificação realmente da boleira, em virtude de que a cada momento em que a gente melhora em algo, aparece outro exercício logo em seguida. A diversidade de situações em que, se nós entendermos como treinamento, é extremamente gigantesca. O filho nos pede paciência, muitas vezes, é convivência de espíritos imperfeitos normais. O marido, momentos muito difíceis em que o marido está, que precisa de uma manipulação mental para que não saia nenhum tipo de aborrecimento. A esposa, o irmão, a irmã. Testes que são colocados diante da nossa vida, que nós chamamos de prova, podia ser um dos ingredientes da farinha. Necessidade de sermos caridosos e começarmos a praticar este investimento de caridade. O irmão precisa de uma grana, eu vou te emprestar, mas essa é a última vez que eu te ajudo, porque eu estou cansado de te ajudar. Você não vence, você não muda, quer dizer, você transforma o seu momento de caridade num momento de tristeza, num momento em que você humilha, num momento que você derruba cada vez mais a condição mental da pessoa. Às vezes ela encontra muito mais dificuldade e você perde totalmente a chance da expiação. Sabe o que é que nós não estamos aguentando? Nós não estamos aguentando a própria pressão que a gente faz conosco mesmo. Antes nós éramos guerrilheiros, matávamos corpos. Hoje nós somos competidores, mutilamos mente. E nessa competição autodestrutiva, nós estamos a cada momento botando pressão na nossa vida expiatória. Quando a prova vem, a intenção é como nós vamos agir. Muitas vezes a prova que nós vamos ter agora, um parente difícil, são 4 irmãos, aquele irmão você não tolera, aí você fala, por que no meio dessa multidão inteira de seres humanos, esse está perto de mim? Afinidades. Para se encontrar o reino dos céus, então o ensino de hoje é a afetividade da técnica de como você mexe na massa. Prepara essa massa. O parente difícil é para diminuir o asco, está se provando o seu inimigo. Para diminuir o asco, nós nos distanciamos. Nós arrumamos métodos que são a compreensão, o modo da compreensão de espíritos imperfeitos. Nós tentamos fugir dos nossos exercícios. Nós tentamos a cada momento acharmos soluções mais fáceis. Nós não queremos passar nenhum tipo de sofrimento. Enquanto Jesus fala que bem-aventurados os aflitos, porque eles herdarão socorro, ajuda, solidariedade, quando nós entendemos as nossas necessidades e o porquê estamos passando ela. Um ingrediente importante na massa de hoje. Como entender o reino dos céus? Como uma recompensa da bem-sucedida atividade deste momento. É muito importante o que eu sou, porque esse talvez seja o dízimo que verdadeiramente Jesus está procurando. A nossa contribuição para que o planeta fique cada vez melhor. Esse é o dízimo que Jesus verdadeiramente se interessa, constando lá na Bíblia, mal entendido pelos homens ainda. As nossas atividades dia a dia, os nossos exercícios do ser, eles têm que ser vigiados constantemente. Tem que estar diante do nosso interesse, porque é a base para fazermos parte de um lugar extremamente mais confortável do que esse que nós vivemos hoje. Nós somos destruidores de possibilidades.
possibilidades de ser feliz, gente. Escolha natural de espíritos imperfeitos. Destruímos possibilidade quando somos mal-sucedidos como pai, mãe, filho, irmão, irmã, esposa, marido, patrão, empregado, vizinho, vizinha. Quando nós somos mal-sucedidos nessas atividades, nós estamos eliminando as possibilidades de continuidade. Se o mal está dentro de mim e eu estou convivendo com ele, é óbvio que eu não vou ter condições magnéticas, devido à minha capacidade de energia, de estar vinculado a mundos mais confortáveis. Não é que Deus quer isso. É uma condição de transformação. Tudo que Deus faz se transforma. Assim como a boleira colocou o fermento mediante 3 tipos de farinha, automaticamente ela está esperando o quê? Uma transformação, uma melhoria. O ponto é a transformação, a melhoria. Quando é que você chega no seu? Você percebe como é a sua vida? As coisas com as quais você está convivendo, você está se sentindo bem com ela? O parâmetro inicial de ensino de Jesus é: faça ao teu próximo o que você queira que o teu próximo faça a você. Você sabe sentir o que você quer, né? É o início do processo do bem, quando a gente começa a entender isso. O que eu faço para o meu marido, o que eu falo para o meu marido é o que eu queria. Para minha esposa, a minha irmã, o meu irmão, é o que eu queria. Há momentos em que eu fiz coisas que não era devidamente o certo. Arrependimento é a primeira parte da farinha. Sentir, querer a melhoria, a transformação é a segunda parte da farinha. A terceira parte da farinha é transformar e modificar. É a prova. É fazer de novo. Nós somos espíritos em que nós não entendemos ainda a nossa verdadeira felicidade. Aquilo que nos espera. Nós não entendemos isso com nitidez. Porque na nossa naturalidade, quando a gente sente que o nosso futuro vai ser melhor financeiramente, nós procuramos algo para que isso aconteça. Nós buscamos recursos para que isso seja uma verdade na nossa vida. A melhoria financeira, dependendo da nossa capacidade de informação profissional, nós vamos nos aprimorar, nós buscamos essa aprimoração, esse aprimoramento. E aí, nós buscamos, diante do nosso pequeno entendimento, ser melhor do que o que nós estamos sendo agora, profissionais e financeiramente. É algo que nos interessa. Mas e depois? Conheço pessoas que são profissionais de alto nível de capacidade em execuções em suas tarefas, diversas tarefas. Como expositor, então, a gente fala com engenheiros, arquitetos, a gente fala com advogados, administradores de empresa, técnicos de TI, a gente fala com todo tipo de pessoa, a gente vê capacidade profissional, porque isso foi uma busca constante. Nós somos assim, nós queremos melhorar. Automaticamente ganhamos de encontro a isso, nós ganhamos o quê? Melhoria financeira. Ou possibilidade financeira de pagarmos as nossas necessidades. Nós buscamos isso com naturalidade. Mas e depois? Porque nós somos imortais. Quando acabar a oportunidade reencarnatória, eu vou para onde? Conheço muitos profissionais, excelentes profissionais, péssimos pais de família. Conheço muitas profissionais mulheres, péssimas mães de família. Já dei aula para adolescente, em que fala assim: meu pai e minha mãe são maravilhosos, me dão tudo até que eu preciso, só nunca vejo eles. Então, são excelentes profissionais e menos pai, menos mãe.
Abre mão do momento para a aquisição do profissional, necessidade sim. Do financeiro, necessidade sim. Mas e o exercício pai e mãe? Sabe o que é ser pai e mãe? É um cargo de confiança de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele confia a um espírito que a gente pega na mão desde pequenininho e vamos ajudá-lo moralmente a constituir uma oportunidade reencarnatória de acordo. Quando não fazemos isso, perdemos o cargo de confiança de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Somos mal-sucedidos nisso. Cada vez que eu me qualifico em dar situações melhores à minha filha, eu aumento a minha possibilidade de qualificação como pai. O que isso significa diante desse treino? Cada vez que você é bondoso com seu irmão, que você é bondoso com seu empregado, se você é bondoso com o seu patrão, cada vez que você tem uma atitude de verificar cada vez mais o seu panorama mental e transformar ele dentro de você, você se aprimora com isso e expande isso ao seu semelhante. Um dia você se capacita para fazer parte do exército de Jesus e vem como os espíritos que estão aqui presentes, que aqui é um pronto-socorro espiritual. Seco hoje, né? Vem como os espíritos esclarecidos aqui presentes e vem fazer parte do exército de Jesus. Simples assim. Quando Jesus tem dentro dele uma necessidade enorme de apresentar o reino dos céus de diversas maneiras, através das parábolas, parábola do fermento, o estudo de hoje, por exemplo, quando Jesus se vê nessa condição, é porque o desejo maior é que nós estejamos em estados confortáveis, amáveis, menos animalescos, mais interessantes e confortáveis para nós mesmos. Já tivemos exemplos de espíritos maravilhosos, semeadores mesmo. Chico, através do Chico conhecemos o Emmanuel, tem o Divaldo, através do Divaldo, Joana, Filomena de Miranda. O que eles fazem? Abrem mão de uma série de coisas para demonstrar um interesse maior, propagação da bondade. Você propaga a bondade à sua maneira? Está satisfeito com o que você é? Vamos pensar numa trajetória filosófica. Desencarnamos todos nós agora, já. Isso vai acontecer, não sei se vocês sabem. Um dia cada um vai. Para onde você iria? Na sua opinião, devido ao seu momento mental. Porque não tem mais segredos. Jesus, a parábola do fermento, por exemplo, uma das apresentações do reino de Deus, foi apresentada há 2019 anos, mais ou menos. Não tem segredos mais. Nós vamos para algum lugar na espiritualidade. Qual que você acha que é o seu? É bom pai? Boa mãe? Bom irmão? Boa irmã? Às vezes nós somos excepcionais pais, amamos muito os filhos e não amamos as esposas. Acabou o amor. Não suportamos os espíritos imperfeitos que as esposas são. O contrário se faz verdade. Aumenta uma capacidade enorme quando vem o exercício filho de amar de uma maneira que nós não tínhamos essa capacidade antes do exercício vir. Houve um aprimoramento. Veja que é um exercício. Aí a gente passa a conviver com um ser imperfeito. A gente já disse eu te amo, eu te quero para a vida toda. Lindo quando a gente está nesse momento, né? Aí descobre os defeitos do espírito que é imperfeito. A gente esquece que a gente é morador do planeta Terra. E aí a gente convive. Mas amar aquele cara que a gente já falou que amava, não. O que
eu faço quando isso está acontecendo? Negligencio a minha oportunidade de ser melhor. Porque é óbvio que todos nós temos defeitos, estamos encarcerados na matéria. Não precisa perguntar para ninguém. A bondade de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco é imenso. Se eu não precisasse, eu não estava aqui. Aqui não tem perfeição. Portanto, perfeitos é uma coisa que a gente não pode exigir de ninguém. Porque até nós não damos a perfeição a alguém. Algum momento na condição da vida, algo foi dito que foi desagradável, um olhar foi desaconselhável, o que eu ouvi foi uma condição extremamente ruim. Natural, convivência de espíritos imperfeitos. O treino, o que é? Eu entender onde estou, entender por que estou, para almejar condições espirituais melhores. Você acha que a espiritualidade aqui presente, eu vou usar os que estão aqui próximos de nós, você acha que a espiritualidade aqui presente tolera tudo que nós fazemos e o que nós estamos pensando agora, por exemplo? Espíritos imperfeitos pensam coisas ruins a maior parte do tempo. É natural isso. Nós estamos falando de uma transição. No mundo espiritual, está se falando muito do momento de transição. Mas esse momento de transição é muito vagaroso ainda. É muito estreito ainda. Nós somos distraídos por naturalidade. Enquanto Jesus apresenta o reino dos céus de diversas maneiras, nós nem ligamos para isso. E nós pegamos todos os dias bem pesado para ser feliz. A nossa felicidade que a gente se interessa no momento é grana, condição profissional, que nos dá liberdade de qualquer um. Nós convivemos, mas não queremos estar amarrados em ninguém. Muitas vezes fomos mal sucedidos como mãe e pai, e hoje recebemos ingratidões dos filhos. E nós reparamos muito na ingratidão, e não no que levou a isso. Falta do fermento, esperar o ponto. Quanto tempo eu ainda tenho? Acabou o tempo? Fazer o bolo. Está na hora de pôr no forno. A visão natural das coisas é que nós temos que ter dentro de nós o interesse pela vida. É importantíssimo sermos engenheiros. Vamos usar isso na espiritualidade. Lá na espiritualidade existem prédios, edifícios, que obviamente feito com energias dos pensamentos como Jesus fazia. Para se fazer isso é importante sabermos das técnicas da engenharia e arquitetura no dia de hoje. Nós vamos usar algumas coisas. Técnico em TI, por exemplo, fazem mundos extremamente semelhantes ao que Deus faz no campo da ficção, da tecnologia. Existe alguma situação que possa ser investido na espiritualidade? Existe, pode haver essas condições. Existem cargos que podem ser citados como ultrapassados já aqui na nossa sociedade, você imagina lá na espiritualidade. Mas realmente, se o meu panorama mental não for de bondade, não tem serventia. Não adianta ser por ser, que é o que nós estamos sendo. A nossa sociedade é de indiferentes. E a tecnologia está fazendo mais indiferença ainda. É capaz de sentar numa casa em que o filho está no seu quarto, a filha está no quarto dela, a esposa vendo alguma outra coisa, o marido vendo outra coisa e ninguém falando com ninguém, ninguém convivendo com ninguém. Eu estava brincando no final de semana, conversando com a minha irmã, e chamou as minhas sobrinhas para o almoço. Eu estava lá para afilar a boia, como sempre. E chamou umas 3 vezes, elas não vieram. Eu brinquei com ela e falei assim, chama pelo WhatsApp. Não é que elas vieram pelo WhatsApp? Umas até responderam, mãe, eu já estou indo.
Nós estamos diante dessa condição que a modernidade, a tecnologia, ela é extremamente importante. Segundo consta, para facilitar a nossa vida, mas nós estamos usando para ser mais fácil? Verdadeiramente? Entende? Pensa nisso com muito carinho. Pensa com muito amor. Haja de acordo com a bondade. Não espere que ninguém da sua família se torne melhor para que você fique melhor. Projete, transforme as pessoas que precisam ser transformadas dentro de ti. Deus nos olha com muito amor, desde a época em que a gente não pensava. Não aceita o jeito que a gente é. Deus não aceita o jeito que a gente é. Tolera. É diferente. E por que eu digo que não aceita? Nós estamos encarcerados para mudar. Se aceitasse como eu sou, eu podia continuar livre. Ou não? Tem que usar a inteligência em benefício próprio. Estamos encarcerados para quê? Para sofrer? Todo mundo acha que veio aqui para sofrer. Aqui não é terra de sofredores. Não é. Aqui é escola de aprimoramento. Exercícios todos os dias. Nós é que botamos nome de sofrimento. Ah, mas e aquele que está doente, Robson? Aquele que está doente está vivenciando o exercício da doença para transformação mental. Pergunta quem já ficou doente, dependendo de que tipo de doença que ele teve, ele se transformou, deixou de pensar em coisas materiais. Então a doença foi transformadora. E quem está perto dele? Praticar o exercício do cuidar. Que é isso que é a espiritualidade. Essas coisas a espiritualidade do bem faz conosco. Cuida de nós. Quando tem algo muito difícil, peça ajuda para os bons companheiros espirituais. E abra as conexões mentais para isso. Que muitas vezes a gente está fechado no nosso mundo, nas nossas dúvidas, e não nos deixamos que o fermento faça parte da nossa vida. Aí desanda a massa. E antes que queime o bolo, eu vou terminar. Né? Gratidão. Gratidão pela possibilidade do trabalho. Gratidão do fundo do coração por mais essa chance de podermos estar juntos pelo convite. Gratidão mesmo. Gratidão ao irmão Carmelo, que sempre permite que eu esteja aqui mais esse trabalho para o nosso aprimoramento. Né? Agradeço a paciência de cada um dos senhores. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez com a graça do bom Deus.